Olá, Mindmappers, mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar sobre o livro Dotcom Secrets, do Russell Brunson. Esse livro, ele com certeza deve ser, nas suas prioridades aí, ele deve estar entre os top 3 com certeza absoluta, tá? Eu vou falar sobre os principais pontos desse livro, quero fazer uma apresentação bem completa, mas também objetiva, e eu quero dizer para vocês que eu particularmente tenho essa versão aqui de 2015 e tenho uma versão mais recente de 2020, essa de 2015 com material um pouco inferior e tal, e essa aqui com capa dura e tudo mais. Só que eu considero até que eles sejam materiais diferentes, assim, porque nesse primeiro material aqui, o que acontece é que o Russell, ele fez um material, um livro, mais teórico, talvez, tá? E eu acho que ele tem mais informações aqui, eu até prefiro esse primeiro aqui. Mas também, nesse livro aqui, ele reorganizou algumas informações, né? E colocou mais modelos e tal. Então, são dois livros, se você provavelmente você vai encontrar esse mais facilmente, mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar essa versão aqui de 2015, tá? Que é uma versão, talvez seja a primeira versão dele, tá? Aqui não fala exatamente, mas acredito que seja a primeira versão dele, tá? Então, é isso, só para esclarecer. E aí, o que eu fiz? Eu peguei as informações e reorganizei também aqui de uma forma didática para que facilite o entendimento aí de todos, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Esse livro, Dotcom Secrets, só fazendo uma introdução aqui, para mim, ele fecha várias lacunas que muitos de nós temos quando a gente vende produtos digitais, né? E ele, para mim, ele é aquela argamassa, aquele cimento que liga tudo, tá? Se você faz lançamentos digitais, se você vende no perpétuo, se você tem algum tipo de ação de vendas na internet, você vai descobrir como você pode organizar isso com essa ideia de funis, os seus produtos, e como você pode ter ideias de novos produtos. E não só isso, como é que você vai criar o fluxo necessário, que tipo de linguajar, quem você deve buscar, como você deve buscar. Esse livro realmente é um livro fantástico. O Russell tem outros livros, né? Tem outros, pelo menos 2 livros, né? O Traffic Secrets e o Expert Secrets, mas esse é, para mim, na minha opinião, o melhor. É o primeiro deles e o melhor. Mas vale a pena você ler todos, tá? Bom, vamos lá. Quem é o Russell Brunson? Russell Brunson, ele é o CEO da ClickFunnels, né? Ele começou sua companhia online ainda na faculdade, ainda na graduação ele havia vendido mais de $1 milhão dos seus produtos e serviços. Por mais de 15 anos ele ajudou a mais de 1 milhão de empreendedores, vendeu centenas de milhares de cópias do seu livro, popularizou o conceito de funil e foi cofundador da ClickFunnels, que automatizou o processo de criação dos funis e ajuda os empreendedores a espalhar sua mensagem rapidamente no mercado. Bom, eu trabalho com a plataforma Hotmart, né, mas eu já conversei muito, fiz até uma reunião com os desenvolvedores lá, para ver se eles conseguiam alguma coisa parecida com ClickFunnels na questão de desenvolvimento de página, para você oferecer upsell, downsell, bumper e tal. E, infelizmente, ainda a Hotmart não evoluiu para isso. Eu tenho usado a Hotmart porque, enfim, como ela é uma plataforma brasileira, eu acho que a gente tem mais facilidade na questão do pagamento. Eu acho que a ClickFunnels, eu penso, né, que a ClickFunnels ela é uma excelente ferramenta, eu acho que elas acabam se complementando em alguns aspectos, né? Porque para a criação de páginas, dentro dessa ideia de funil, eu sei que existem outras opções no mercado, né? Mas para mim a ClickFunnels me parece ser a mais completa, a melhor, né? E você pode utilizá-la como uma plataforma all-in-one também, né? Tudo em um. Mas eu ainda tenho trabalhado com a Hotmart por conta do atendimento, tenho várias funcionalidades lá, então ainda prefiro trabalhar. Mas já assinei a ClickFunnels e eu acho que vale a pena você dar uma olhada, e principalmente nessa questão de criação de páginas para upsell, downsell, esse tipo de coisa, tá? Muito bem, quem sou eu, né? Meu nome é Lúcio Valente, eu sou infoprodutor Black Moon na Hotmart. Em 5 anos ou mais agora já fiz centenas de lançamentos digitais e construí um negócio digital do zero. Se quiser falar comigo, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, você pode mandar um WhatsApp, a gente bate um papo. Te prometo não vender nada. A gente vai conversando, porque para mim, nesse trabalho aqui, nesse campo
de marketing digital, para mim, o mais interessante é fazer network, né? Porque meus produtos não são relacionados ao marketing digital, mas sim, meu nicho é concursos públicos, tá? Mas eu tenho muito interesse em conversar contigo, se você é do marketing, se você quiser bater um papo, até, sei lá, talvez trocar uma ideia, uma mentoria gratuita, estou à sua disposição, tá bom? Pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui nesse resumo, né? Vou explicar para vocês o que são os funis, vou falar da escada de valor e a relação da escada de valor com os funis, vou falar das sete fases do funil, vou falar do que ele chama fórmula secreta, vou falar de oferta irresistível, vou falar dos tipos de tráfego, vou falar da comunicação que você precisa ter na internet e vou falar de essa ideia que é hackeando funis de outras pessoas, como você pode usar ideias de outras pessoas para roubar como um artista, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é funil? O funil de vendas é um processo que conduz as pessoas na escada de valor. Essa ideia de escada de valor a gente vai ver daqui a pouquinho. Os funis são construídos basicamente para fornecer valor e para lucrar enquanto você efetivamente oferece esse valor. Então essa é a ideia mesmo do funil. Você tem o tráfego, né? A gente vai ver os tipos de tráfego daqui a pouco, né? E aí você vai ter uma isca, você vai ter, então, etapas que o sujeito vai passar. Aqui eu coloquei o cifrãozinho no final, coloquei não, né? Isso aqui eu tirei da internet. Esse cifrão está no final, mas a ideia do funil é que você lucre já a partir do gatilho. Ou seja, do gatilho não, já a partir da isca, né? Da isca digital aqui. Então, que você tenha, não exatamente lucro, mas que você já faça a pessoa abrir a carteira já imediatamente. Você vai qualificar os leads já fazendo eles abrirem a carteira. Isso que é muito legal aqui dessa ideia de funil. Em geral, a gente capta o lead, depois a gente vai trabalhar conteúdo, a ideia básica do inbound marketing, né? E depois você vai fazer uma oferta lá no lançamento, alguma coisa assim. Mas a verdade é que nessa ideia de funil, você consegue potencializar isso. Por quê? Porque você consegue que aquela pessoa que entra, que é captada como um lead, né, que ela tenha a possibilidade de comprar mais vezes de você, tá? Dentro justamente dessa ideia de escada de valor. Legal? Um mentor aqui do Russell Dan Kennedy, ele diz: o negócio que pode gastar mais na captação ganha. Então é isso, captar, porque você pode lucrar muito com cada lead, não só com lançamento, não só com um produto correndo no perpétuo e a pessoa comprando apenas uma vez. Então, ele até diz no livro dele, quando alguém me pergunta qual a diferença de alguém que está fazendo milhares de dólares e milhões de dólares, com certeza é o funil. A pessoa que tem um funil bem estabelecido e está sempre azeitando, ajustando aquele funil, ele tende a ter uma lucratividade muito maior. Seguindo aqui, vamos falar um pouco da escada de valor, né? O que seria essa escada de valor? Basicamente é o seguinte, pessoal, na escada de valor, nós temos dois vetores aqui, valor e preço. Valor tem a ver, essa diferença básica, né, de valor e preço, né? Valor não necessariamente que significa preço, mas à medida que você vai fazendo com que a pessoa avance na sua escada de valor, a tendência é que você também lucre mais com esse avanço, né? Então, ele dá até um exemplo aqui, deixa eu já pular um pouquinho aqui, só falar, a sua escada de valor é o seu plano de negócio. Sem uma escada de valor, você não terá um negócio, mas apenas um produto. Eu acho que esse é o grande problema que a gente encontra hoje no mercado brasileiro, principalmente pelo tipo de informação que a gente recebe. Então, o exemplo da escala de valor aqui, que seria de um coaching, né, de um coach, vamos dizer, né, que seria, o sujeito vende um livro a $20 aqui no caso, e aí ele vende depois um curso de $500, depois o coaching mesmo, de $5.000, e depois ele coloca aquela pessoa no mastermind de $20.000. É mais ou menos o que os grandes players, como o Érico Rocha, faz, né? Então ele tem a captação, depois ele vende um curso, depois ele vende alguma coisa intermediária, né? E depois ele vende um mastermind com valor muito mais alto. Então você está vendo que muitas vezes o curso aqui, ele é na verdade um captador de lead, para que a pessoa depois gaste mais lá na frente com coisas, vamos dizer, mais individualizadas e tudo mais. Ele dá um exemplo aqui, eu nem coloquei aqui o gráfico aqui, mas ele dá um exemplo mais simples do dentista, ele dizendo, olha, uma vez eu estava andando na rua e encontrei um panfleto, alguém me entregou um panfleto de dentista dizendo que estava me oferecendo uma limpeza grátis, então seria isso aqui, olha, o primeiro degrau da escada. Aí eu cheguei lá, durante a limpeza, o dentista falou, olha, tô vendo que seu dente está amarelo e tal, você deseja fazer aproveitar aqui, que você já está aqui sentado com a boca aberta,
você não quer, de repente, fazer uma limpeza, você vai pagar aí, sei lá, $200, $300. Ele, beleza, já estou aqui, já estou no lucro, vamos lá. Então ele já gastou $300. Ao sair, né, a secretária fala assim para ele, olha, você veio aqui e tal, pega os dados dele, fala, você aceita assinar uma manutenção? Você pode vir aqui de tantos em tantos meses, fazer essa mesma limpeza com clareamento pela metade do preço, ou pagando uma assinatura. Por exemplo, você vai pagar X dólares por mês, e você pode vir aqui. Também quando você tiver uma emergência, por exemplo, quiser cair uma restauração, você também tem direito a vir aqui X vezes. E aí ele assina, faz uma assinatura. Então, você vê, aí depois, em um determinado momento, o dentista pode oferecer para ele uma coisa mais cara, como, sei lá, colocar facetas ou colocar aparelho, coisa que vai ser mais caro para ele. Então, você está vendo que o dentista começou oferecendo uma coisa muito barata, ou até de graça, e foi fazendo com que essa pessoa evoluísse na escada de valor dela, tá bom? Então, aquela pessoa que foi para fazer uma limpeza, foi captada, já gastou dinheiro para fazer, enfim, né, o clareamento, e foi evoluindo. Essa é a ideia, então, da escada de valor que você pode pensar para o seu negócio. Ela vale virtualmente para todos os negócios. Você vê que eu dei o exemplo até, e ele dá esse exemplo, na verdade, de um negócio físico, né? Mas você pode pensar isso também, claro, obviamente, com um negócio digital. Muito bem. Bom, o primeiro funil na sua escada de valor. Uma coisa que as pessoas têm preocupação, e eu acho que é uma preocupação comum e válida, é o seguinte, poxa, para mim é mais fácil, de repente, fazer um coaching, fazer um atendimento de coaching, ou para mim é mais fácil fazer um curso, para mim é mais fácil fazer X, Y ou Z. Ele diz o seguinte, olha, você não precisa começar o seu funil necessariamente com um produto mais barato, não precisa. E você não precisa ter toda a escada de valor montada logo no início. Comece com uma oferta de e-mail, por exemplo, você pode começar com um curso, ou com atendimento individual, uma mentoria, por exemplo, que for mais fácil para você. Comece com isso, porque o preço, em geral, é autossuficiente para cobrir os custos do anúncio. O objetivo de ter um esboço da escada de valor não é tê-la pronta em detalhes, mas para focar em apenas uma. Depois de você compreender como pode vender aquela oferta e tiver criado pressão em seus clientes por mais, então abra o back-end, que é justamente o final do funil da sua escada de valor, e comece a servir seus verdadeiros fãs em um nível maior. Então aqui, com certeza, a pessoa que está pagando $20 mil, né, ela é uma pessoa que realmente gosta de você, gosta do que você entrega, gosta da forma como você entrega, e tudo mais, né? Então, você não precisa começar necessariamente do livro, ou você não precisa começar exatamente de uma etapa. Depois ele vai falar várias possibilidades que você pode ter aqui, né? Mas você não precisa começar de um ponto específico. Comece com o que é mais fácil para você, tá? Quando seus anúncios pararem de funcionar, é quando você deverá construir novas ofertas de front-end para trazer novas pessoas para a sua escada de valor, para elevá-los à oferta que você já criou. Lembrando aqui, né, o que está falando aí de front-end? Tá vendo? A pessoa entra aqui, ó, na boca, na entrada do funil aqui, ela entra front-end. Então são os produtos geralmente mais baratos. Aqui pode ser um curso, pode ser alguma coisa assim. E aí você vai fazendo a pessoa evoluir até produtos mais caros. Legal. As 7 fases do funil. As sete fases do funil seria a temperatura do tráfego, a ponte de pré-frame, qualificar inscritos, qualificar compradores, identificar compradores hiperativos, que ele fala identify buyers in heat, seriam imperativos aqui, pessoas que estão... Tem pessoas na internet que estão doidas para comprar alguma coisa, estão com um cartão ali, então você tem que aproveitar. Passo 6, fazer a pessoa subir, aumentar o relacionamento com essa pessoa e fazer ela ascender na sua escada de valor e mudar o modo de venda, o ambiente de vendas, né? Muitas vezes você está vendendo online, mas às vezes, a depender do que você está vendendo, você tem que mudar o ambiente. Talvez você tenha que dar um telefonema, talvez você tenha que mandar um e-mail, talvez você tenha que mandar uma carta, talvez você tenha que mandar uma mensagem mais direta. Então, a depender do que você está vendendo e do preço, né, você vai ter que mudar esse ambiente de vendas. Então, assim, sei lá, se eu estou vendendo um mastermind de $20 mil, dificilmente eu vou conseguir vender isso só com a pessoa clicando no botão e passando o cartão. Provavelmente vou ter que ter uma equipe de vendas para fazer isso, vou ter que ter uma coisa mais séria para vender produtos mais caros. Vender um e-book e um curso, só ter uma página de vendas muitas vezes resolve. Mas você vai ter que, talvez, mudar um ambiente de vendas a depender do que você vende. Então, essas são as 7 fases que ele vai detalhar, tá? Então, é tudo sobre o pre-frame, né? O pré-frame. Pré-frame é o estado mental que você coloca alguém ao fazê-lo ingressá-lo
ao fazê-lo ingressar na próxima fase do funil. É o estado mental que você quer que a pessoa esteja em relação àquela fase. Ou seja, o que você quer entregar de valor, o que você quer entregar para aquela pessoa, para que ela tenha ansiedade, para que ela tenha expectativa de buscar mais, né? Por isso, cada fase do funil deve ser um pré-frame para a próxima fase. Ou seja, quando você vende aqui, né? Quando você vende um livro, isso tem que ser um pré-frame para você vender um curso. Quando você vende um curso, tem que ser um pré-frame para você vender um coach. Quando você vende um coach, tem que ser um pré-frame para você vender um mastermind. Ou seja, aquela pessoa quer sempre uma experiência melhor e quer ascender nessa experiência em relação aos seus produtos, tá? Vamos entender, então, as 7 fases do funil aí. Primeira fase, então, é o ponto do tráfego, né? É o ponto do tráfego. Podia até ter feito aqui e separado de outra forma, mas vamos lá. Então, aqui seria o passo 1, né? O tráfego, a temperatura do tráfego. Então, você vai ter pessoas que, em geral, elas estão mais quentes, mais propensas a comprar. Então, essa ponte entre o passo 1 e você vender alguma coisa vai ser mais curto. Então, em geral, uma chamada para ação para a página de vendas direta já resolve. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com concursos públicos. E aí, em véspera de prova, os alunos estão doidos para resumozinhos de véspera de prova. Então, eu faço um resuminho, eu chamo de premonição, e coloco lá para vender. As pessoas estão doidas para comprar aquilo porque elas querem alguma coisa rápido para ler 1 ou 2 dias antes da prova. Então, para esse meu produto, o tráfego é muito quente e a ponte é muito curta. Então, eu já faço logo uma ação e já vendo aquilo. E vende pra caramba. Vendo baratinho, claro, ali, às vezes R$29, R$39, R$49. Um material só para o cara, ele, no deslocamento, às vezes ele tem que viajar para fazer prova, ele já tem um material organizado, condensado para revisar. Para ele é muito bom. Então, esse seria o ponto de, para mim, seria um tráfego quente, um tráfego que está ali, não precisa nem ser lead meu, coloco lá no meu Instagram, coloco lá no meu... faço um anúncio já direcionado e com certeza eu vou vender isso aqui. Às vezes nem faço anúncio para isso aqui, para ser bem sincero, tá? Muitas vezes, quando o tráfego está muito quente, eu sei que é uma necessidade ali, que eu chamo de privada entupida, né? A privada está entupida, o cara quer desentupir, ele vai, você é encanador, vem cá, meu amigo, resolve meu problema aqui, tá? Então você tem o ponto de tráfego morno. Ela é um pouco mais longa, então você precisa trabalhar um pouco mais esse lead, né? Então você pode oferecer um vídeo para preencher o espaço onde eles estarão e para onde você quer levá-lo. No meu caso, por exemplo, eu tenho materiais gratuitos, eu tenho mini cursos gratuitos, enfim, por exemplo, eu tenho no meu nicho, eu tenho um mini curso como estudar para o cargo que o cara pretende, que é, no meu caso, o cargo de delegado. Então, o sujeito ele tem um mini curso ali e você vai aquecendo esse sujeito até ele estar num ponto melhor de vendas, tá? Então, você vai trabalhando ele justamente com esse conteúdo. E você tem o frio, né? O frio é mais complicado, porque a ponte é mais longa, né? O trabalho é melhor, então você vai precisar de fazer um trabalho mais demorado com aquela pessoa, até criando a necessidade, demonstrar que aquilo que você vende pode ser num futuro para ele importante. Eu faço muito isso com conteúdos específicos para alunos que estão na faculdade, porque no meu nicho, o cara está na faculdade, ele tem que esperar ainda 3 anos depois de formado para fazer a prova de delegado, porque a maioria dos concursos hoje exige esse tempo de prática jurídica, né? Então o cara tem que advogar por 3 anos, ou fazer uma outra atividade jurídica, ou policial por 3 anos. Então nesse tempo eu vou trabalhando ele já está ali, nesse tempo todo. Um dia que ele decidir estudar para delegado, provavelmente ele vai estar morno ou quente para mim. E aí na hora de escolher fica muito mais fácil, né? Porque eu já criei esse relacionamento com ele. Bacana? Então, seria essa ideia geral aqui. Vamos lá. Fase 1. Determine a temperatura do tráfego, como eu expliquei para vocês. Então, como eu expliquei, o tráfego quente, que são suas leads, eles estão cientes da sua solução. Então, eles querem aquilo que a gente pode chamar de, o Ladeirinha chama assim, né, de privada entupida. Não sei se é a ideia dele, mas eu acho interessante isso, privada entupida. Então, assim, se você está com a privada entupida, meu amigo, você quer o primeiro encanador, vamos supor que você está com a privada entupida e você vai receber visita daqui a 1 hora. O primeiro encanador que você achar, se achar no Google, você, meu amigo, te pago o que você quiser, vem aqui. É mais ou menos esse tráfego quente. O tráfego morno é o tráfego das suas redes sociais, que eles estão cientes do desejo. Ou seja, o primeiro, eles estão cientes da solução. O segundo, eles estão cientes do desejo. Eu vou colocar aqui, eu gosto de dizer assim, que a grama está alta. A grama está alta, eu sei que eu preciso contratar alguém para fazer a jardinagem aqui de casa, mas enfim, não vai matar ninguém, não vai dar problema, tá meio feio, mas enfim, eu estou ciente do meu desejo, do que eu preciso,
mas por enquanto não vai ser um grande problema para mim não, a não ser que comece a crescer demais, essa grama começa a dar bicho, começa a dar inseto, começa a dar um problema sério, escorpião, não sei o quê, e aí esse problema gera realmente essa ideia da privada entupida. O trago-frio, eles não te conhecem, mas eles estão cientes do problema. Eles estão cientes de que, por exemplo, os meus alunos que estão na faculdade, eles têm ciência que depois da faculdade eles vão estudar para algum concurso público, né? Então, mais ou menos essa ideia aí do tráfego frio, né? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Então, o que pode ser aqui? Privada entupida, grama alta, o que pode ser aqui? Pode ser, talvez, controle remoto sem pilha. O controle remoto sem pilha, muitas vezes, né, a gente deixa o controle remoto sem pilha e tal. Então, um dia a gente compra pilha aqui, um dia a gente lembra e compra pilha, tá? Então, essa ideia aqui, para você entender de uma forma lúdica o que seria esse tráfego, tá? Na fase 2, você tem que criar a ponte de pré-frame entre o público e a sua landing page. Pessoal, é claro que eu vou adaptando aqui, vou usando os meus exemplos, né, porque é a minha vivência. E aí você vai pensando como isso pode ser real para você, tá bom? Então, a fase 2, cria a ponte de pré-frame entre o público e a sua landing page. Muito bem. Então, a ponte de tráfego quente é apenas se direcione para a página de vendas através de anúncios e e-mails. Como eu falei para vocês, eu tenho o meu material premonição que eu vendo na semana da prova. O cara está querendo alguma coisa ali, eu só falo, ó, tô vendendo, vai lá, é tanto, se quiser, quer, se não quiser, não quer. Então, eu direciono essas pessoas através simplesmente de uma página de vendas. A ponte do tráfego morno pode ser algo mais longo, talvez você vai ter que criar conteúdo, você vai ter que criar conteúdo diário, vai criar, sei lá, alguma coisa que vai reforçar esse relacionamento nas redes sociais, por e-mail, enfim, e tudo mais. E o trago frio é aquilo que você vai fazendo para captar pessoas para justamente aquecer elas durante esse relacionamento, né? O que eu faço, gente, eu faço uma live todos os dias no meu canal, depois se quiserem dar uma olhada, Prof. Lúcio Valente, no meu Instagram lá é o Vou Ser Delegado, Você vai ver que eu tenho muito conteúdo, produzo conteúdo todos os dias, justamente para... Esse cara tá lá na faculdade, ele tá vendo um vídeo meu sobre direito penal, ou sobre técnicas de estudo, e aí desperta nele depois a necessidade de subir, de ascender no meu relacionamento, né? Isso é muito legal. Então, é isso. Deixa eu deixar aberto aqui para ficar visível. Depois, qualifique os inscritos. Isso é feito através de uma página de captura. Provavelmente você já faz isso, né? Você vai ter um e-book gratuito, algum treinamento gratuito, algum curso gratuito, e você simplesmente vai colocar aquela pessoa, captar aquele lead, que é uma parte muito importante para você iniciar um relacionamento com aquela pessoa. E aqui, uma coisa interessante, porque geralmente as pessoas, principalmente as estratégias que são adotadas no Brasil, você qualifica os inscritos, mas você pula essa fase aqui, que é qualificar os compradores. Assim que alguém se habilita em uma página de captura, deve receber uma oferta imediatamente. A oferta deve ser de baixo valor para quebrar a barreira de decisão. Então, por exemplo, se você está oferecendo um e-book gratuito, se você está oferecendo alguma coisa gratuita, você pode imediatamente fazer aquela pessoa abrir a carteira. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui que eu já fiz bastante. Eu tenho um e-book Como Passar para Delegado, e aí eu tenho, por exemplo, uma planilha de organização do tempo, ou eu tenho uma planilha online de organização do tempo, que é uma assinatura baratinha, que o sujeito pode assinar lá e comprar. Então, sei lá, de X pessoas que entram e baixam o livro gratuitamente, uma pequena parcela vai comprar aquilo. Mas aí eu já qualifiquei esses compradores. Então, na minha lista, eu sei que essas pessoas, elas estão dispostas a comprar. Já gastou comigo, então eu já posso ter um relacionamento diferente de quem só baixa o e-book, né? Então, eu já aproveite no momento da captação de lead, pode ser um e-mail automático, pode ser uma segunda página, ou seja, baixou na página de obrigado, você faz oferta, pode ser as duas coisas, tá? Em geral, essa é uma grande dificuldade que eu tenho com a criação de páginas hoje, que o ClickFunnels faz de uma forma automática. Mas, por exemplo, se você mandar um e-mail automático oferecendo um produto seu mais barato, por exemplo, você já pode fazer o cara abrir a carteira. Olha, o material que você baixou vai chegar no seu e-mail daqui a 2 minutos, aí você já explica para ele, olha, eu vou te fazer uma oferta, ou nem fala nada, e lá você faz uma cartinha de vendas, uma copy bem feitinha lá no e-mail. Eu tenho certeza que sempre vai pingar alguma coisa lá para você. E pingar é melhor do que secar. Legal? No caso do exemplo do Russell, é o que ele chama de Free Plus Shipping. Por exemplo, esses livros dele, você pode solicitar lá no site dele, ele vai te mandar de graça, e você vai pagar só o shipping, só o envio.
né? Você vai pagar. Na verdade, quando você faz isso, você já deixou os dados do seu cartão de crédito. E ao fazer isso, ele já vai te oferecer um downsell, um upsell, um bump, alguma coisa, ele já vai te fazer uma outra oferta. Aí você pode ser que não quero não, mas às vezes ele vai falar assim, olha, você, não sei exatamente, mas antigamente ele oferecia um curso do livro, né? Então, assim, olha, eu tenho aqui um vídeo que eu explico todos os principais funis detalhadamente como você vai montar. Legal, então você baixou, você já passou o cartão de crédito, é esse o detalhe do ClickFunnels, porque quando você passa o cartão de crédito, numa mesma passada de cartão de crédito, você já pode fazer uma outra oferta, e essa é uma dificuldade técnica que eu não consegui resolver no Hotmart, né? Porque aí o cara quiser fazer uma outra compra, ele tem que passar de novo o cartão de crédito. No caso aqui do sistema do ClickFunnels, ele cadastrou o cartão de crédito, só com um clique você pode fazer downsell, upsell e tudo mais. Isso é bem limitado, é possível no Hotmart, mas é bem limitado, tá? Enfim, fase 5, identifique os compradores hiperativos. Use upsells, cross-selling, é mais ou menos isso. Quando você qualifica os compradores, o cara já passou o cartão, você pode oferecer outros produtos. Uma vez eu fui comprar um material, não lembro de quem era, que eu fiquei acho que uns 5 minutos dizendo não, porque o cara, você não quer isso, aí era downsell, upsell, não sei o quê. Então, assim, ele foi me oferecendo outros produtos complementares, mais caros e mais baratos e tal, e, enfim, até o momento que terminei o funil dele. Mas o interessante disso é que você faz com que tem pessoas que são hiperativas, que vão comprar tudo, tem pessoas que são assim, e você tem que aproveitar isso, não pode deixar de vender. Fase 6, amadureça e eleve o relacionamento. Por exemplo, você pode depois fazer um lançamento de um produto, de um curso, alguma coisa assim. Então você amadurece e eleva esse relacionamento. Esses leads que você captou, de repente comprou o seu livro, ou comprou um mini curso, por exemplo, você pode fazer um lançamento de um curso maior, de repente que tenha outros elementos, né, um elemento de atendimento, de lives, de alguma coisa assim. Então, você amadurece e eleva esse relacionamento. E aí você também, em geral, muda o ambiente de vendas. Para vender produtos mais caros, use o telefone, evento presencial. Então, isso vai acontecer muito, por exemplo, quando o pessoal vai vender mastermind. Então, ele vai mudar o ambiente de vendas. Geralmente, ele vai fazer um evento, um seminário ao vivo, presencial e tal, e lá ele vai fazer uma oferta de um mastermind, de um grupo Diamond, Black, não sei do que das quantas, e você, opa, eu quero participar disso, opa, quer participar? Legal, então $20 mil aí para você. Legal? Então, essa é a ideia básica. Aqui, a oferta, por algum motivo aqui seria, então, o stack slice, né? A oferta empilhada, né? Então, ele costuma fazer isso muito, por exemplo, nos lançamentos dele. Deixa eu voltar aqui que saiu. Ele costuma fazer isso bastante nos lançamentos, que é fazer essa oferta empilhada, né? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, quando ele vai fazer essa oferta, isso aqui é uma ideia que a gente vai desenvolver melhor na oferta irresistível, né? Por que está aqui? Vou até tirar daqui, então. Depois eu desenvolvo isso melhor aqui. Vamos para a fórmula, que agora que eu vi que está aqui em outro ponto. Então, vamos aqui para entender as 7 fases do funil já foi, então terminamos aqui e vamos para a fórmula secreta, the secret formula. A fórmula secreta faz 4 perguntas simples que servem de guia para tudo que estudaremos no livro. Quem, aqui se eu mandar para vocês aqui, who, quem, where, onde, qual a isca que você vai usar e qual o resultado que você vai entregar, ok? Então, primeiro quem é seu dream customer, seu cliente ideal, o seu, que eu poderia dizer avatar, não é exatamente o avatar, mas o seu, que ele chama de dream customer, seu cliente dos sonhos, né? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é esse cliente dos sonhos. Você tem que saber pescar esse cara. Então você tem que fazer um trabalho de detetive mesmo, né? Saber pelo que eles são apaixonados, quais são os objetivos deles, quais são os sonhos, quais são os desejos, quais são as ofertas que você poderia criar para elas, né? Para repelir outras pessoas que talvez não tenham interesse. Por exemplo, no meu caso, existem pessoas que estudam para carreiras policiais, mas não são formadas em direito. Então, não me interessa as pessoas que não são formadas em direito. Então, as ofertas, os conteúdos que eu crio é justamente para chamar essas pessoas e repelir outros tipos de pessoas, por exemplo, que não têm formação jurídica, mesmo que elas queiram estudar para carreiras policiais. Porque para ser delegado, você precisa disso, né?
E aí, a partir disso, você vai construir o seu avatar da forma tradicional que o marketing fala, para você criar um avatar baseado no nome, com características, homem, mulher, idade e tudo mais, para você ter mais assertividade em relação ao que você está criando, né? Uma outra pergunta é onde o quê? Onde elas estão congregando? Porque no ambiente online, essas pessoas vão estar reunidas em algum lugar. Então você não precisa procurar muito, você tem que descobrir onde eles estão congregando. Eles estão congregando aonde? Então, onde é que eles estão se reunindo, né? Quais são os sites que eles procuram? Quais são quais são as pessoas que eles seguem? Eles são fãs de quem? Quem são os maiores influenciadores dessas pessoas? Né? Quais as páginas do Facebook? Enfim, você tem que fazer também um trabalho de detetive aqui para saber onde eles estão congregando. E a partir daí, a partir desse momento que vocês souberam onde eles estão congregando, fazer o trabalho de encontrá-los e atraí-los. Aí, qual é isso que fará atraí-lo para você? A partir do momento que você descobre onde eles estão congregando, para você direcionar o seu tráfego, pago ou não, é justamente para você oferecer para eles o que ele chama de Hook Story Offer, que é gancho, história, oferta. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Ganchos são os anúncios que chamam a atenção suficiente para você contar uma história, né? Então, os ganchos ou iscas são as headlines, imagens e vídeos que você coloca em frente ao seu avatar, perante o seu avatar, seja onde for que eles estiverem congregando, com o objetivo de capturar a sua atenção pelo tempo suficiente para fazer a sua oferta. Como direcionar essas pessoas do lugar de congregação para seu funil? Porque a verdade é essa, as pessoas vão estar em algum lugar e você vai ter que roubar a atenção dessas pessoas para as pessoas terem uma certa curiosidade no que você oferece, e você geralmente vai fazer isso através de anúncios, tá? Mas você pode fazer isso de uma forma orgânica também, né? Vamos dizer aqui, porque quando ele desenvolveu esse livro na primeira versão, a questão dos anúncios não era tão desenvolvida, mas aqui você tem que gerar essa curiosidade para a sua isca digital, ok? Então ele dá um exemplo aqui que eu acho interessante desses jornais, antigamente esses jornais assim de banca, né? Que, pô, você tá andando ali, vê a notícia e para olhar. Então, interessante, você tá tocando sua vida, andando lá no centro da cidade, de repente passa aí, tá lá na banca de jornal, né? Antigamente tinha muitas bancas de jornais e colocava esses jornais assim, ó, ex-mulher detona Bozo, ele era um palhaço. Aí você, que interessante isso aqui, eu vou ler, que besteira, né? Então, e as acusações não param por aí. Em livro, ela solta outras bombas e diz que o ex era galinha, traidor e via contando mentira. Então, olha só que interessante. Então, isso aqui, é claro que ele está usando humor, o jornal está usando humor para brincar com isso aqui, né? Mas o humor é uma forma de você chamar a atenção. Então, você tem que descobrir o que vai chamar a atenção dentro das suas características, justamente para você criar os anúncios. Eu gosto muito da história, eu me espelho muito nesse quesito aqui, no Ladeirinha. Então, se você der uma olhada nos anúncios dele, ele leva mais para esse lado do humor, numa pegada mais informal, e acaba te conduzindo pelas histórias que ele conta, né? E aí é isso aí. Então, você tem que. A ideia é você fisgar para chamar a pessoa para uma história. Então, quando você vê a chamada, o anúncio, geralmente a gente vê essas coisas muito. Você quer tal resultado, não sei o quê, me parece muito frágil isso, né? Então, é isso. Caminhamos bastante aqui. Então, legal. A finalidade das histórias é criar empatia e quebrar falsas crenças. Aí, claro, uma vez que você captou, você tem que aprender a contar histórias, aprender a desenvolver o seu conteúdo, principalmente, existe, os outros livros dele vai aprofundar mais isso aqui, mas é isso, a finalidade das histórias é criar empatia e quebrar falsas crenças. Falar das suas dificuldades, falar das coisas que você fez para chegar até aqui, contar histórias de alunos, contar histórias de pessoas que você conhece, histórias interessantes que vão quebrar justamente essas falsas crenças. E fazer oferta, que é que você cria para entregar o resultado que eles desejam e vai repelir as pessoas que você não deseja. Então, por isso que ele chama isso aqui, essa oferta dele, né, de Hook Story Offer, né, Hook Story Offer. Legal? Bom, aí ele vai falar um pouquinho mais da oferta irresistível, como eu falei lá mais para trás. A oferta irresistível. Então, a fórmula secreta foi criada para te ajudar a descobrir quem você quer servir, e a escada de valor vai te ajudar a descobrir quais produtos e serviços você precisa adicionar para que seus dream customers se movam
da isca para os serviços mais caros. Ideia geral, aumente o valor percebido do seu produto. Então, o Russell dá o seguinte exemplo. O celular dele vale $600. Mas ele anuncia lá por $100.000. Olha, eu comprei meu celular por $600. Mas eu vendo ele aqui por $100.000. Quem quer comprar? Ninguém quer comprar. Aí ele fala o seguinte, tá, beleza. Ninguém quer comprar por $100.000? Não, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Dentro do meu celular de $600, tem todos os meus cursos, todos os meus livros, tudo, tá tudo salvo aqui. Além disso, eu tenho um telefone das pessoas mais influentes. Eu tenho um telefone aqui do Bill Gates no meu celular. Eu tenho um telefone aqui, sei lá, sei lá, ele vai falar de caras assim, muito poderosos, que ele tem um telefone, olha, tem um telefone aqui, eu mando o WhatsApp, ele me atende. E aí ele vai criando esse valor em relação ao que tem no celular dele. Ele fala, e aí, pessoal, querem comprar? O pessoal quer, mas não é $100.000 mais não, já aumentei para $200.000. Entenderam? Então, assim, é o valor que você entrega, como você vende isso, justamente através da oferta que você faz. Olha, se a oferta for assim, semana passada eu comprei esse celular e enchi com os seguintes elementos, vamos lá. Meu Apple Livros, com mais de $750.000 em cursos que comprei nos últimos 10 anos, eles resumem tudo que eu aprendi para criar uma companhia milionária. Minha lista de contatos com telefone de pessoas mais influentes, como Tony Robbins, com o poder de network de milhões de dólares. Voxer, um acesso ao Russell acessível apenas a seus clientes mais altos, podendo consultá-lo sobre qualquer dificuldade na construção do funil, falar direto com ele. Arquivos do Google Drive com detalhes sobre o quanto o Russell investe em anúncios e detalhes de todas as operações. Entendeu? Então, assim, agora ele está vendendo por $100.000. Quer comprar? Talvez valha a pena se ter o telefone aí do Tony Robbins, né? Tá errado. Tony Robbins, né? Ok? Bacana. Então, Voxer é tipo um serviço de voz, né? Que você pode ligar, tipo um WhatsApp por voz, tá? Legal. E aí você faz isso dentro justamente de que eles chamam de stack slide, né? Que você vai colocar aquilo, você simplesmente vai colocar o máximo de elementos possível, tentando dar valor a cada um desses elementos, né? Então, não venda seu produto ou serviço como uma commodity. Reestruture-o e o transforme em uma oferta de valor, né? Os objetivos da oferta são aumentar o valor percebido do que está sendo vendido, fazer o que está sendo vendido algo único e somente disponível por você. Atividade. Faça um brainstorm do que você poderia criar para aumentar o valor do seu produto ou serviço e depois selecione as que mais fazem sentido. Quais elementos você pode realmente inserir na sua oferta irresistível? Ok? Ele dá um exemplo aqui, bem interessante, né, de uma babá. Ele fala, vamos supor que você queira vender seus produtos como babá. E aí, uma babá vai custar, não sei, num período de 12 horas, ela vai cobrar R$ 150 para ficar com o seu filho. Seu filho tem 4, 5 anos. Então, 12 horas, para ficar 12 horas, ele vai cobrar, ou 6 horas, vai cobrar $100, R$ 100. Para você jantar com sua esposa, ou com seu marido, e por aí vai. Só que essa babá, ela quer cobrar 400, $500. Você vai falar, de jeito nenhum. Mas essa babá, primeira coisa, ela é técnica em enfermagem. Então, já tem um valor em relação à presença dela na sua casa. Ela é técnica de enfermagem, tem um treinamento específico para cuidar de criança. Segundo, ela também é capaz de fazer os deveres de casa com seu filho. Então, além de ficar não vai ficar assistindo YouTube, não. Vai ter o tempo lá de fazer a tarefa de casa. Além disso, essa pessoa, ela fez um treinamento com o curso lá da Super Nanny. Então, ela conhece todas aquelas técnicas de evitar birra e etc., e ela promete, né, com o serviço dela, curar alguns maus comportamentos do seu filho. Então você começa a achar que R$ 500 não é tão caro assim. Então ele vai dando esses exemplos de você ir colocando elementos e você ir precificando esses elementos para que sua oferta fique realmente uma oferta irresistível. Dica, se você puder contar a história por trás da sua oferta, aumentará ainda mais o valor percebido. Exemplo, se for oferecer um bônus, diga como ele foi criado. Legal? Então ela poderia dizer assim, essa babá, olha, aqui eu fiz esse curso porque geralmente eu realmente percebi que todos os lugares que eu ia, na casa, as crianças faziam muita birra, e isso é um problema muito sério, então eu aprendi a técnica para que essas crianças não façam birra, né, e etc. Esse curso eu paguei não sei quantos R$ 1.000, e hoje eu posso, inclusive, ser uma pessoa que treina outras pessoas em relação a isso, blá, 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 blá. Então, é isso. Você vai construir, claro, com informações verdadeiras, você não vai inventar nada, porque isso seria até crime, né?
Então, você vai criando a sua oferta assim. Então, você vai separar os elementos do que você oferece e dá valor a cada um desses elementos, criando... então, se ele está vendendo aqui, por exemplo, vamos supor que ele esteja vendendo assim, esse produto por $1.000, né? Aí ele vai falar, olha, no meu produto você vai ter uma masterclass, você vai ter tais ferramentas, você vai ter tais material XYZ, além disso você vai ter um bônus imperdível, que é um atendimento com a minha equipe para fazer uma análise, não sei do que, não sei o que. Se eu fosse cobrar separadamente isso aqui, você pagaria $11.885, mas aqui você vai pagar $1.000 para ter tudo isso. Alguma coisa nesse sentido. Ele fala que tem que ser 10 vezes mais, né? Enfim, tem que realmente botar a cabeça para funcionar. Uma outra coisa interessante que ele faz é da pessoa criar a sua declaração de missão da escada de valor, né? Que estabelecer o Oz, né? Que tem a ver com aquele filme O Mágico de Oz. Lá o Eric pegou essa ideia e chama de Roma. Não sei se pegou, né? Não sei quem pegou de quem, mas enfim, a ideia é essa, que você tenha uma meta. Eu chamo de meta, né, para os meus alunos. Aqui o Russell chama de Oz, né? Porque naquele filme Mágico de Oz, aqueles personagens eles querem chegar ao mágico de Oz para curar aqueles problemas que eles têm, né? Então, o primeiro passo é estabelecer o Oz, ou seja, o destino, a Roma. O Érico Rocha chama inteligentemente de a Roma, né? Fica mais claro para a gente. Então, o Oz é o resultado que seu avatar quer atingir. Qual é a Roma? Qual é o resultado que você quer? Tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser bem definido. Por exemplo, nós ajudamos blá 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 a blá 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 através. Então, nós ajudamos empreendedores. Quem? Empreendedores visionários. Vou até mudar isso aqui. A faturar $1 milhão por mês através de funil de venda. Sei lá, alguma coisa que seja plausível, tá? Alinhe essa escada de valor à sua Oz. Então, os seus produtos, eles devem estar alinhados justamente à sua Roma. Ou seja, quando a pessoa vai evoluindo, o que eu quero? Eu quero ter dentes bonitos. Então você vai lá, faz uma limpeza, faz um clareamento, coloca aparelho, bota facetas. Enfim, tudo isso é a Roma. A Roma é o quê? O resultado que você busca. Às vezes você tem que pensar um pouco sobre isso. No meu caso, o resultado é muito objetivo e simples, né? O resultado é o cara passar no concurso. Então, os elementos que eu vendo de alguma forma, para ajudá-lo a chegar a essa meta que ele quer, dentro de um programa que, inclusive, eu chamo de Programa Meta de Estudo para Delegado. Legal? Então, você estabelecer isso aqui é muito importante. Eu vejo que as pessoas têm certa dificuldade de fazer isso aqui, mas você tem que parar um pouco e pensar sobre isso. Aqui ele vai falar dos 3 tipos de tráfego, tá? O tráfego que você controla, o tráfego que você não controla e o tráfego que você possui. Muito importante essa concepção dele aqui. O tráfego que você controla é o tráfego pago. Você controla, você vai lá no Facebook e consegue lá no Google também, pagar, entregar para X pessoas com determinadas características. Aí você controla esse tráfego, mal ou bem, mas você controla. Existe o tráfego que você não controla, que é o seu tráfego orgânico. São seus seguidores nas redes sociais, as pesquisas que as pessoas fazem no Google, as visualizações do YouTube, que você não controla, a não ser que você pague. Então, eu consigo ter mais visualizações nesse vídeo aqui, por exemplo, se eu for lá no Google Ads e colocar as palavras-chave e botar aqui uns X reais por dia. Quando você pesquisar, você vai pesquisar no Google lá, resumo do livro do Russell Brunson, aí você vai encontrar o meu vídeo. Tá? Então, eu uso o tráfego pago justamente porque é o tráfego que eu controlo. Mas existe um outro tráfego que ele é mais valioso ainda, que é o tráfego que você possui, que é a sua lista de e-mails. Direcione todo o seu tráfego para uma página de captura para criar tráfego que você domina. Né? Aqui uma imagem que saiu aqui, mas enfim, a sua lista de e-mails, a sua lista de e-mails hoje é o seu ativo mais poderoso. Lúcio, mas e-mail não entrega tanto mais? Mas hoje você colheu o e-mail, colheu o WhatsApp, eu vou até colocar aqui o WhatsApp também como uma possibilidade, tenho certeza que a partir daí você vai ter muitos elementos, muitas coisas para você trabalhar, porque é o tráfego que você realmente possui, ele é seu. Então, se você quiser levar esse WhatsApp, esse e-mails com você, baixou, tá tudo lá, é seu, tá bom? Bom, vamos lá. Aí você tem a comunicação, a sua comunicação. A sua comunicação. Aqui ele vai falar da personalidade magnética. A personalidade magnética, então, seria a sua persona na internet. Ou seja, aqui ele vai trabalhar a sua comunicação na internet, a sua persona.
e aí ele chama isso de personalidade magnética, tá? Vamos lá. Ele tem essa personalidade magnética, ela teria aqui 3 componentes, tá? Elementos, identidade e enredo. Aqui ele coloca o gráficozinho dele aqui, fica mais fácil, né? Então, ele chama de attractive character, né? Então você tem os elementos, a identidade e o enredo, que é storyline, tá? Eu vou traduzir como enredo, tá? Então, elementos, backstory, história de fundo, as parábolas, as falhas, né, do seu personagem e a polaridade. A identidade, ele pode ser um líder, ele pode ser um aventureiro, ele pode ser um repórter, ele pode ser um herói relutante. São as hipóteses que ele apresenta aqui. E os enredos, né? Aí tem vários enredos que ele trabalha aqui, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses elementos, vamos dar uma olhada no que tem relação com essa persona que você apresenta na internet. Primeiros elementos. Então, primeiros elementos é o seguinte, história de fundo. O seu personagem, no caso, tem que ter uma história de fundo. Qual é a origem? O que você superou? Qual é a sua história? Você tem que ter um caderno de histórias, você tem que ter um documento para relatar todas as suas histórias de luta, de superação, de tudo, de derrotas também, de tudo que você passou na vida pessoal, na vida profissional. Você tem que ter uma história. Porque essas pessoas que não têm história, essas pessoas não têm empatia. Entende? Então, assim, você tem que ter uma história de fundo, a sua história tem que ser bem contada. E um livro até que eu vou comentar aqui, existe um livro muito interessante, especificamente sobre isso, me fugiu o nome agora. Deixa eu ver aqui no Mind Master, eu tenho até o resumo desse livro, Mind Master. Deixa eu só olhar aqui, pessoal, porque esse livro é sensacional, porque ele vai deixa eu ver aqui, resumos de livros. Ele é o Story Brand. Deixa eu mostrar aqui a capinha para vocês. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Para mostrar para vocês. Story Brand. É esse livro aqui, ó. Tá? Donald Miller, Beauty in a Story Brand. Tá? Eu vou fazer, já está resumido esse livro. Vou gravar esse livro aqui para vocês também, tá bom? Então, olha só que interessante. Aqui ele explica até melhor isso aqui, como é que você vai construir sua história. Esse livro é fantástico para você aprender a fazer isso de uma forma correta. Ele até diz aqui que o herói não é você. O herói, você é como se fosse o mestre dos magos, né? Você é aquele cara que vai ajudar o herói a chegar em algum lugar. Ninguém quer ser o secundário, todo mundo quer ser o herói. Então você tem que ajudar o seu cliente a ser o herói. É isso que ele fala aqui, né? Muito interessante mesmo isso aqui, tá? Então, voltando aqui, já convido, então, a num futuro próximo vocês assistirem esse outro resumo aí. Então, história de fundo, contar a sua história. O personagem magnético fala em parábolas. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Pense nas pequenas parábolas da sua vida que ajudarão a ilustrar seus pontos. Quem falava muito em parábolas, claro, é Jesus Cristo, né? Ele vai contar várias parábolas, ou seja, histórias que são representativas de uma mensagem que ele quer passar. Eu acho que a parábola mais representativa para mim da Bíblia é dos 10 leprosos, né, que conta a Bíblia que Jesus caminhava, né, em algum lugar e passaram 10 leprosos por ele, que foram buscar cura em uma outra cidade, uma cidade próxima. E eles pediram a cura para Jesus. Jesus, olha, continue o caminho de vocês, que vocês vão ser curados no caminho. E realmente foram curados. Um deles voltou para agradecer Jesus, e Jesus disse, vocês não eram 10? Então era uma parábola para falar da gratidão, né? Então, assim, falar em parábolas é contar histórias que representam o que você quer dizer. Por exemplo, eu conto uma parábola, uma história de quando eu estudava, que eu encontrei um cara na biblioteca que estava estudando há mais tempo, que tinha as técnicas de estudo, o cara estava passando para juiz, para promotor, etc. Eu conto a história disso, é uma parábola, tá bom? Então, a parábola é uma narrativa, é uma história que pode ser real ou pode ser não real, mas que vai representar uma mensagem que você quer passar. Se você quer pesquisar mais sobre isso, seria legal dar uma olhada no Google, ver como é que são construídas as parábolas, isso vai te ajudar bastante. O personagem magnético também possui fraqueza, suas fraquezas geram empatia com a sua audiência. O melhor é mostrar a fraqueza e o caminho que você correu para superá-la. Não é só mostrar a fraqueza, que você está triste, que você não consegue. Não. Mas como é que você conseguiu vencer aquilo? Como é que você conseguiu superar aquilo? Tá? Então conte uma história completa. Feche o ciclo, né? Poxa, eu tinha essa dificuldade aqui e venci dessa forma. E aí o seu método, o que você ensina, o produto que você vende, vai ajudá-lo também nesse sentido. O personagem magnético aproveita o poder da polaridade. Gente, é uma coisa complicada, mas é verdade, tá? Se você for neutro, ninguém irá te odiar, mas ninguém terá nada para te defender. Quem é neutro não constrói tribo. E essa tribo é o que
E essa tribo é o que compra os seus produtos e serviços. Então, pessoal, principalmente hoje a gente vê uma desculpa, uma polaridade muito grande, né, e principalmente política, em tudo que você vai ver hoje na sociedade, mas na internet, gente, não adianta. Se você for muito neutro, se você tiver a síndrome do gente boa e tal, dificilmente você vai conseguir engajar. Tem que se posicionar, não estou falando politicamente não, tá, mas assim, em relação ao seu produto, em relação, por exemplo, se tem produtos que as pessoas vendem que você acha que é enganoso, você tem que dizer, olha, eu acredito que seja, que isso não funciona. Ah, tem alguém vendendo uma fórmula mágica para emagrecer, se você tomar o chá, não sei do que. Não funciona, o que funciona é atividade física, o que funciona é isso, aquilo, outro. Tá, então, é isso. Eu falo muito disso, que hoje nos cursos, tem muitos cursos de assinatura, o cara paga lá, mixaria, ele tem acesso a conteúdo. Eu falei, mas não adianta, você não vai conseguir assistir, isso não vai fazer você passar. Você precisa de treinamento, você precisa de acompanhamento. É muito difícil, claro que as pessoas estão olhando o preço, né? Então, esses são os elementos aí do seu personagem, tá? O que você tem que entregar na internet. Uma outra é ter uma identidade. Qual é a identidade que você quer ter na internet? Você é o líder, ou seja, você já alcançou o resultado desejado, quer mostrar para as pessoas como você chegou lá. Você é o aventureiro, você está nessa jornada e está chamando as pessoas para te acompanharem nessa jornada, né? Então, sim, o líder, por exemplo, eu acho que eu tenho muito esse papel de líder, que é que eu já passei no concurso e quero ensinar as pessoas como chegam nesse resultado. O aventureiro seria aquela pessoa, por exemplo, que, sei lá, deixa eu pensar num coaching aqui, ou que vende um produto, que também está lutando, que também está nessa batalha, que está descobrindo. A gente vai ver muito isso em influências, pessoas que, sei lá, produtos para emagrecer, alguma coisa assim. O repórter usa entrevistas com especialistas para educar a sua audiência, muito usado aqui nos podcasts, né? E o herói humilde, que é o mestre dos magos. Ele é um herói, mas ele é humilde, né? Ele quer ensinar através da bondade, ensinar através de boas palavras, bons ensinamentos, etc. A gente vai ver muito isso na galera que faz o motivacional, né? Então é isso, pessoal. Então você tem o líder, você tem o aventureiro, você tem o repórter, você tem o herói humilde, basicamente na sua identidade aí. Você vai ter que usar uma das identidades, uma mistura dessas identidades. Eu acho que eu sou o líder aqui que alcancei o resultado, tá? Eu acho que tem mais a ver comigo. O enredo. O enredo é justamente a história que você vai construir. Então perda e redenção. Então, eu tinha tudo. Então, aqui um exemplo, né? Um enredo de perda e redenção. Eu tinha tudo, a vida era ótima, então aconteceu alguma coisa, eu tive que descobrir como superar isso. Isso foi uma benção porque eu aprendi isso, e aí isso é uma mensagem que você vai entregar no seu conteúdo. Então, perda e redenção seria isso. Olha, eu tinha tudo, a vida era ótima, então eu me separei, eu perdi meu emprego, sei lá, aconteceu alguma coisa, tive um falecimento na família, então eu tive que descobrir uma forma de superar esse problema, essa dor, esse problema, e foi uma bênção porque eu aprendi com isso, e aí você vai passar a sua experiência. Então, esse é um enredo de perda e redenção. No segundo enredo, é o enredo nós versus ele. Eu falei para você de criar polaridade. Olha, o meu treinamento não é um mero curso online que você vai comprar e vai ficar perdido lá. Não é um curso desses de concurso que você paga uma assinatura, tem milhões de aulas que você nunca vai conseguir assistir, você tem acompanhamento, não sei o quê. Essa outra forma tende a não funcionar por isso, criar polaridade mesmo. Eu diria para vocês o seguinte, gente, é mais seguro você criar polaridade com estratégias e coisas do que com pessoas, tá? Porque senão você pode, não sei, aí depende muito da sua personalidade. Eu não gosto de criar polaridade com pessoas. Já criei um tempo na internet, perdi amizades, perdi networking, eu acho que não é legal. Hoje, quem faz muito polaridade com pessoas é o... Ah, meu Deus, me fugiu o nome dele aqui agora, já lembro de vocês. Mas existem esses caras na internet, no YouTube principalmente, que fazem muita polaridade com pessoas, né? Enfim. Antes e depois, conte histórias de transformação, isso eu já meio que disse para vocês. Traga novidades para a sua audiência de uma descoberta maravilhosa, de alguma coisa, alguma estratégia, uma técnica, alguma ferramenta, né? Um grande segredo. Quais são os segredos do seu mercado, os hacks, as coisas bacanas que você pode ensinar? E depoimentos de terceiros aqui para gerar prova social. Então, esses são tipos de enredo, se você tem dificuldade de criar conteúdo. Esses tipos de enredo, você pode pensar em muitas e muitas coisas com cada uma delas aqui, tá bom? Então, aqui mais para desenvolver a sua personalidade magnética na internet. Bom, e aí ele fala dos tipos de mensagem, a sequência de novela e a sequência Seinfeld, né? O que são os tipos de mensagem, o follow-up? Né? É a mensagem que você vai entregar principalmente para a sua lista de e-mail, para os seus seguidores, tá? Então ele fala de dois tipos aqui.
a sequência novela e a sequência Seinfeld. Eu vou explicar já para vocês aqui. Na sequência de novela, na sua sequência de novela, você vai encaminhar um e-mail para cada dia para entregar uma narrativa para vender seus produtos e serviços. Então, a novela é o seguinte, na novela você tem uma coisa mais longa, né? Cada capítulo vai contar uma história, mas elas são encadeadas, a novela é justamente isso, para ter um começo, meio e fim ao longo de vários meses. Então, quando você cria uma sequência de novela, é uma possibilidade, você está criando uma sequência mais longa, uma história mais longa. Então, cada e-mail é criado para construir o próximo. Eu acho bem difícil. Eu uso, particularmente, a sequência Seinfeld. Ok? O que é a sequência Seinfeld? A sequência Seinfeld é como assim, quando você, Seinfeld era uma série dos anos 90, né? Então, é tipo uma série de TV, aquelas que passavam antigamente. Cada capítulo, imagine aí a série do Chaves, né? O Chaves, você assiste, cada capítulo é uma história que se fecha, né? Cada história é uma história que se fecha. Se você pega aí o Seinfeld era uma sitcom, por exemplo, Friends é uma sitcom, cada história é uma história de 30 minutos ou uma hora que se fecha ali e acabou. Então, eu gosto mais dessa sequência, de mandar conteúdos diferentes que se fecham no próprio e-mail, tá? O Russell fala 90% do conteúdo de entretenimento e 10% de conteúdo. Ideias. O que está ocorrendo na sua vida, o que ocorreu que foi embaraçoso, como você está atravessando o feriado, dicas circunstanciais, eu dou muito dicas de jurisprudência, coisas assim. Russell defende que os e-mails devem ser diários. Eu acho também que deve ser diários, tá? Você tem que mandar e-mail todo dia. Todo e-mail deve conduzir à venda, nenhuma mensagem é mero entretenimento. Ou seja, sempre você tem que ter um call to action, tá? Copie e cole seus e-mails Seinfeld como textos no seu blog para você aproveitar essas informações, tá? Então, é isso, pessoal. Sequência novela. Eu tenho a sequência novela que eu já fiz, assim, por exemplo, um curso completo que eu meio que digitei, transformei num e-book e fui mandando e-mails, tá? Então, mandei vários e-mails, na verdade, aquilo depois se transformou num e-book com começo, meio e fim, com uma estratégia que eu ensinava lá. Legal? Uma outra coisa que ele fala bastante é de você ser um hackeador mesmo, roubar funis de outras pessoas. Antes de eu começar a construir qualquer funil, a primeira coisa que eu faço é encontrar outras pessoas que já têm um funil de sucesso no meu mercado. Se você quer alcançar o sucesso, tudo que você precisa é modelar aqueles que já alcançaram o sucesso, né? Então, vamos lá, procure por modelos em uma das três hipóteses. Competidores diretos, pessoas que estão competindo com você. Competidores indiretos, por exemplo, vende um produto diferente para a mesma demografia. Então, por exemplo, você vende produtos para mulheres para emagrecimento, por exemplo, mulheres emagrecer. Mas alguém vende produtos para mulheres para, sei lá, cuidar do cabelo. Eles são competidores indiretos no sentido de que, assim, ele vende produtos diferentes para a mesma demografia. Ou ele vende, por exemplo, deixa eu melhorar esse exemplo aqui, você vende produto para emagrecer através de exercício físico, por exemplo. E a pessoa, acho que esse exemplo vai ser melhor. E a outra pessoa, ela vende produtos para emagrecer, mas através de, sei lá, de cápsulas. Então, ele é um competidor indireto. E as pessoas que usam o mesmo tipo de funil, né? Aí poderia ser esse outro exemplo que eu dei, né? Pessoas que vendem coisas para beleza feminina, você vende para emagrecimento, mas alguém vende para como cuidar do cabelo da mulher. Então, é o mesmo tipo de funil, basicamente, que vocês vão usar. A engenharia reversa de um funil de sucesso. 5 variáveis de um funil de sucesso. Elemento demográfico, descubra as características das pessoas procuradas por negócios similares aos seus, como é a oferta dos seus concorrentes, a landing page, a fonte de tráfego, como ele traz pessoas novas, né? Que tipo de fonte que ele utiliza, paga, é no YouTube, é no Instagram, enfim. E a copy dos anúncios, ou seja, qual tipo de copy que ele está usando, você achou legal, copia e adapta, ok? Como hackear funis de sucesso? Primeira coisa, liste todos os concorrentes diretos e indiretos com as respectivas URLs. 2. Use a SimilarWeb para estudar essas URLs, o que está dando certo, o que não está. Colete os dados, clique nos links, compre produtos, dá uma olhada em tudo. Depois arquive tudo para usar como modelo. Legal? Então, essas ideias principais do livro. Eu sei que são muitas coisas aqui, são muitas informações, mas tenho certeza que tem alguma coisa aqui que fez muito sentido para você, tá? Depois, nessa sequência agora, nós vamos falar dos principais tipos de funis, e vamos dar ideias dos templates, etc. Vai ser bem legal. A gente deixa, então, para essa segunda parte desse vídeo aqui, tá bom? Pessoal, nos livros ele apresenta alguns modelos, né, de funis. Eu vou apresentar aqui um modelo de entrada, front-end,
um modelo de meio, middle end, e um modelo de saída, tá? Então, presta atenção aqui, que só voltando um pouquinho, que a gente, quando falou lá inicialmente sobre os funis, nós falamos que nós tínhamos esses tipos de funis, né? Os funis de entrada, não é isso? Então, você teria o funil de entrada, os de meio e os de fim, sendo que a ideia é que você consiga monetizar em cada um desses aqui. Muito bem. Então, voltando lá, nós teríamos, eu vou apresentar para vocês um modelo que são os mais comuns, e que você já pode aplicar imediatamente, de funil de entrada, funil de meio e funil de saída, tá? Então, funil de entrada, o front-end. Um que eu particularmente uso e gosto é o chamado SLO, Self-Liquidating Offer Funnel, e também conhecido como Lead Magnet Funnel, tá? O que seria isso? Bom, aqui você teria uma página onde você ofereceria algum tipo de isca digital, pode ser um e-book, pode ser um formulário, pode ser templates, pode ser o que for, que você vai entregar gratuitamente, um mini curso, alguma coisa aqui. E a partir do momento que essa pessoa, que você entrega esse material, ele se transforma em um lead, né? Você imediatamente na página de obrigado já faz uma oferta para essa pessoa. Então, no lugar de só captar o lead, então você faz uma oferta e você depois pode, inclusive, fazer outras ofertas. Otto aqui é one-time offer. Você pode fazer uma oferta exclusiva, seria one-time offer, seria uma oferta exclusiva. Seria como se fosse um upgrade aqui, um upsell. Tá? Então, basicamente isso, bem simples. Então, você provavelmente já faz isso aqui. Então, por que você na página de obrigado já não faz uma oferta? Essa oferta tem que ser baixa. Tem que ser fácil. Vou botar aí uma oferta talvez só para pagar o seu tráfego, talvez alguma coisa girando entre R$ 9,90 a R$ 59,90. O pessoal gosta de usar o 7, né? Então, sei lá, R$ 27, R$ 37, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Então, o valor de venda aqui tem que ser baixo, abaixo de até R$ 100 é o que eu sugiro. Vai depender, claro, do seu nicho e tudo mais, mas basicamente, assim, um valor baixo até R$ 100. Finalidade, cobrir as despesas do tráfego, que eles chamam de break-even, ou seja, você equilibrar ali as contas. A sequência, então, você teria uma página de captura, por exemplo, pode ser um e-book. Na página de obrigado, você faz uma oferta. Então, você tem um mini curso, por exemplo, do conteúdo do livro. Então, você faz uma oferta, você baixou o livro, você quer ter esse livro em áudio, em vídeo, eu gravei aqui um curso, um mini curso que, sei lá, em 1 hora ou meia hora, sei lá, você vai criar o seu mini curso, e você vai ter todo o conteúdo explicado por mim, etc. Você grava em casa mesmo, como eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Se você quiser até criar um bump, alguma coisa assim, por exemplo, o que um bump poderia ser? Você ter o mini curso, o conteúdo do curso, você ter alguns templates, você ter alguma coisa, algum material a mais, então você poderia criar um order bump aqui, tá? E aí você pode oferecer um upsell, se você quiser. Por exemplo, olha, eu tenho um treinamento ao vivo que vai ocorrer em tal data e tal, se você quiser se inscrever e pagar adiantado aqui, pagar metade do preço, então esse aqui poderia ser um upsell. Então você poderia oferecer esse livro gratuito, o mini curso você poderia oferecer, sei lá, por R$ 57, R$ 47, o que você quiser, e o treinamento ao vivo seria algo mais caro, tá? Então seria uma ideia aqui desse funil de entrada para você implementar aí. O legal do ClickFunnels é que você já tem isso pronto e eu já falei isso antes, mas isso é muito importante, quando você faz o primeiro pagamento, todos os outros pagamentos são automáticos. Na Hotmart, por exemplo, você só tem o order bump, mas é bem limitado, o upsell não é legal, ou seja, a construção de funis, na minha visão, não é muito boa no Hotmart, tá? Mas, enfim, a plataforma que eu trabalho tem outras vantagens, mas em relação especificamente a isso, é bem ruim, tá? Funil de e-mail, middle end, então você pode ter, por exemplo, chamado funil de lançamento, que é o lançamento. Inclusive, pessoal, eu tenho aqui um vídeo, né, nesse canal, fazendo um resumo do livro do Jeff Walker, né, Launch, tá bom? Tomei até um strike aí por conta disso. O pessoal do fórmula de lançamento é bem rígido em relação a isso, mas eu fiz um resumo do livro, né? O livro é público, tá aí, comprei, fiz o resumo. Não entendi muito bem o strike, não, mas tá lá, acho que vocês conseguem ver, tá? Se não conseguirem, me manda aqui, coloca aqui, eu mando um link para vocês assistirem no privado, tá? Então, claro, aqui nesse vídeo, né, nesse outro vídeo que vocês podem assistir aqui no canal, eu falo isso de uma forma mais clara,
Mas o funil de lançamento é aquela ideia do lançamento mesmo, né? O lançamento é um tipo de funil, tá? O lançamento é uma ação de vendas que, dentro de uma estratégia, então você tem uma estratégia aqui de captar o lead e já monetizar, e depois você pode ter um produto de lançamento. E aqui você também pode ter um produto perpétuo. Então você pode ter um funil de lançamento, você pode ter. Então vamos supor que você faça um lançamento de um produto seu. Basicamente, aquela ideia do lançamento, né? Você vai fazer uma ação para as pessoas registrarem e ver uma sequência, assistir uma sequência de vídeos, né? E para você fazer uma oferta no final. Essa sequência, ela é feita com base em um copywriting bem ajustado, que é o que eles chamam de side sales letter, né? Como pega na verdade, pega um script de vendas e separa isso em 3, a maioria vai fazer em 3 vídeos, alguns vão fazer em 4 vídeos, você vai fazer a oferta a essa pessoa, não é isso? Esse seria, então, o que se chama fórmula de lançamento, né? De uma maneira bem objetiva aqui, bem simples, tá? Como eu disse para vocês no vídeo, eu explico isso detalhadamente. Você pode ter, por exemplo, no perpétuo, um webinar funnel, né? Você pode ter um webinar rodando, onde as pessoas, aqui você também um webinar que você vende, hoje não está tão em moda mais, né, mas as pessoas usavam bastante isso alguns anos atrás, mas você pode ter algo assim vendendo no perpétuo, pode ser um webinar, ou pode ser simplesmente uma página de vendas e tal, e aí você tem a entrega do produto, tá? Então, eu gosto das duas coisas, eu faço as duas coisas, e eu acho que você deve ter aqui um produto de lançamento, e você deve ter produtos no perpétuo rodando, porque esse é o meio de funil. Tá bom? Então, tem problema de você ter só o lançamento? Não, você pode ter, desde que você coloque a argamassa ali, que é isso dentro de uma escada de valor, tá? Então, você tem aqui um mini curso, ou você tem um e-book, você faz um lançamento de uma coisa mais estruturada, não é? Enfim, você pode ter isso aí. E você tem funil de saída, que são, dentro da escala de valor, são coisas maiores. Por exemplo, você vai ver os caras fazendo eventos ao vivo, onde eles vendem os masterminds, os black, os diamonds da vida aí, né? Então você teria dois exemplos aqui. Então aqui não tem muito segredo também não. Aqui seria, na verdade, você ia fazer um seminário, por exemplo, né? Pode ser ao vivo ou online. Nesse seminário as pessoas pagam, ele é pago, tá? Principalmente se ele for presencial, porque você vai ter um custo alto. Nesse seminário você vai chamar diversas pessoas, diversos palestrantes, e aí, ao final, você pode vender o vídeo dessa palestra, desse seminário. Então, se você quiser aqui o vídeo e tal. Legal. Mas o mais legal é você oferecer a oferta aqui, no final, seria um mastermind, onde esses palestrantes seriam as pessoas que iriam te orientar, por exemplo, naquele nicho que você está se propondo ali. Você seria também, talvez, um dos palestrantes, ou só o organizador. Então, você teria aqui um funil de saída, tá? Para cada uma dessas situações aqui, você tem o script correto, você tem, né, os modelos de página, e eu vou gravar um vídeo aqui em breve sobre esse funil aqui, principalmente sobre o conteúdo do webinar, tá? Que é bem interessante. Legal, então aqui você tem o modelo teórico, não é isso? Tem um modelo teórico aqui, e você tem alguns exemplos de funis dentro de ações dentro do seu funil, né? Quando você estiver trabalhando aí, se você tiver isso bem azeitado. E lembrando, pessoal, faça o que for mais fácil para vocês nesse início, tá? Às vezes você não consegue fazer um lançamento, mas você já consegue, de repente, começar com SLO. Então, vai começando, vai aos poucos, devagar e sempre. Tenho certeza que vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, vou pedir encarecidamente que você deixe aqui o seu comentário, né? Que você deixe o seu like e tudo mais. E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Até mais.